Boa noite, pessoal. São 19 horas. Chegou a hora do nosso webinar Inovação e Acesso a Novas Tecnologias para Empresas. Convidados já aqui preparados, agradeço a presença do Bonerges Ramos Freire, que é presidente da Bonerges e Companhia Consultoria de Varejo, grande profissional, amigo pessoal, viajando junto para a China. O senhor está preparado, mano? Sempre. Então vamos lá, meu amigo. Você tem a palavra, fique à vontade. Muito prazer em ter aqui, meu querido. Obrigado, Pena. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade de aprender, quem sabe mais, que é o seu caso, que é o caso aqui do Fábio, que já nos deu uma bela aula, que é alguém que vive, que respira tecnologia, que conhece profundamente o tema, conhece o mercado, que conhece as necessidades dos clientes e, ao longo do tempo aí, tem trazido soluções para os vários envolvidos nessa cadeia. Você vê que a cada frase ou cada duas frases dele, ele solta uma sigla, né? Ou o nome de uma tecnologia, mas ele é generoso com a gente e traduz tudo isso, torna isso compreensível e acessível para todos nós. Então, o Fábio, pessoas como ele, a Altran, a empresa onde ele trabalha, são importantes aí para nos ajudar e nos orientar em como usar a tecnologia. Eu não sou do mundo da tecnologia como atividade direta. A minha atividade é consultoria focada em varejo financeiro, ou seja, no mundo de serviços financeiros para a pessoa física. Nós atendemos as empresas que fazem isso, varejistas, bancos, empresas sim também de tecnologia, de operações, do ciclo de crédito, que levam meios de pagamento, levam crédito, levam outros serviços financeiros como seguros, investimentos, fidelidade, etc., para o consumidor final. Mas, evidentemente, tecnologia está no cerne de tudo isso que essas empresas fazem e do que nós também fazemos. Então, é uma parte fundamental e eu me sinto à vontade de falar em torno da tecnologia, não como expert no assunto, mas como alguém que sabe usá-la como uma parte fundamental nas soluções de negócio. E como a encomenda que o Márcio Pena me deu foi falar pensando principalmente em pequenas e médias empresas e pensando em startups também, brasileiras, enfim, aqui da nossa realidade, do nosso país, e falar de tecnologia, novas tecnologias, inovação, acesso a tecnologias para esse tipo de empresa, a minha abordagem começa por uma questão fundamental, ou seja, o que tecnologia tem a ver com o seu negócio? O seu negócio aí, eu estou me dirigindo, pensando exatamente em você que está me ouvindo, é de uma empresa desse tipo, uma pequena ou média empresa ou uma startup. Seja você sendo um empreendedor, criador desse negócio, um sócio desse negócio, seja você parte dessa equipe e está fazendo esse negócio crescer, se desenvolver, prosperar ou, enfim, lutar para que ele se viabilize, né? Para que ele se firme, né? Ou seja, esse é o ponto de partida. Tecnologia, o seu negócio, tem tudo a ver. De uma maneira geral, a gente poderia dizer que sim, sem saber qual é o seu negócio, sem saber de que tecnologia a gente está falando, pela natureza do mundo atual, tecnologia é parte intrínseca, parte fundamental de qualquer negócio. A diferença é qual é o seu negócio de fato. E aí, se você der esse passo atrás e responder com uma devida profundidade a essa pergunta, você vai ver onde e como a tecnologia se encaixa. Ou seja, você deixa de ver tecnologia como um meio, ou algo que você tem que usar porque os outros estão usando, algo que você tem que copiar, algo que você sente que tem que fazer, senão você fica para trás. E você passa a ver tecnologia como uma parte fundamental e integrada ao seu negócio. Mas você tem que começar, por mais que você já tenha a sua empresa, você já tenha alguns anos, você já tenha experiência, é importante você fazer, e por mais que já tenha feito esse exercício que eu vou sugerir agora, é importante que você o revisite, que você o refaça, particularmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. Crise da pandemia, que tem a ver com a saúde, que tem seus efeitos sobre a economia, e, portanto, diretamente sobre a sua vida, a sua família e o seu negócio, porque afeta seus funcionários, afeta seus clientes, afeta o mercado, mas é uma crise também que, no caso brasileiro, tem assumido um papel mais amplo ainda, mais significativo ainda, seus reflexos sobre a crise e criando uma crise política e também potencialmente
ambiente já se configurando uma crise social e, eventualmente, até uma crise comportamental, uma crise emocional. Mas, enfim, tem crise para todos os tamanhos, para todos os gostos, para todos os tamanhos. Mas vamos falar especificamente da minha provocação, ou seja, qual é o seu negócio? Parece óbvio, né? Se alguém te pergunta, aí, de novo, pensando aqui, me dirigindo a você, dono de uma empresa, líder de uma empresa, ou um executivo, um funcionário de uma empresa. Se alguém te pergunta isso, é fácil, ou imagino que você ache que é fácil responder essa pergunta. Nem sempre é tão fácil. Nem sempre essa resposta vai estar completa, vai estar adequada, isso no nível suficiente para você continuar fazendo as próximas perguntas. Eu sugiro que você, para responder isso, pense pelo menos nos seguintes elementos. Primeiro, qual é o seu target? Tá? A palavra em inglês, etc., quer dizer, na realidade, público-alvo. Ou seja, quem são os teus clientes? E quem são aqueles que podem ser seus clientes, ou seja, seu público potencial, né? Seus potenciais clientes. Definir isso, saber se é pessoa física ou é pessoa jurídica, saber se é pequeno, médio ou grande, saber se está perto de você ou se está distante, saber se é pessoas com mais alta renda, mais baixa renda, saber de que setor são essas pessoas ou essas empresas eventual, já muda bastante as coisas. É uma resposta simples, mas ela é fundamental, porque você não consegue atender a todo mundo. Então, isso é um recorte da realidade. A segunda pergunta é saber quais são as necessidades desse público. Ou seja, o que você observa de necessidades, e uma parte dessas necessidades é um recorte dessas necessidades, você se propõe a atender. Essas pessoas ou essas empresas têm um monte de necessidades. Elas querem ser felizes, elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem viajar, elas querem resolver problemas pessoais, problemas coletivos, elas querem soluções tecnológicas, elas querem uma série de coisas. Mas quais são as necessidades que você escolheu atender? Atender, que é o outro elemento fundamental, um diferencial. Atender melhor do que o concorrente atende. E concorrente não é alguém que faz exatamente a mesma coisa que você faz. É alguém que se propõe a atender essas mesmas necessidades e, portanto, está concorrendo com você. Portanto, está atendendo uma necessidade que você poderia atender. Então, chegar nessas respostas a questões fundamentais e chegar nesse ponto de saber o que você faz melhor do que o concorrente, saber o que você oferece, o que você tem de destaque e, portanto, caracteriza o seu negócio, o público claramente definido, necessidades que você propõe atender e que você atende de uma maneira diferenciada, melhor do que outros podem atender, isso, em síntese, muito rapidamente, define bem qual é o seu negócio. Uma vez sabendo isso, aí é outra coisa falar de tecnologia. Aí não é mais um amigo meu me deu uma dica, ou eu vi em tal empresa que tal coisa está funcionando, eu vi o meu concorrente fazer, mesmo o meu cliente está me pedindo tal coisa, eu tenho que sair correndo para fazer. Você deixa de simplesmente trabalhar as suas respostas às necessidades de mercado ou ao uso da tecnologia de uma maneira reativa e passa a tratá-la de uma maneira ativa, de uma maneira direta, de uma maneira em que a maneira de você se configurar, de desenhar o seu negócio, que vai dizer qual é o grau de uso de tecnologia que faz sentido você adotar. Então aí vem perguntas desse tipo, né? Nesse negócio que você já definiu, onde e como é que a tecnologia entra no seu negócio? Qual é o peso da tecnologia? Ela é fundamental, ela é indispensável ou ela é simplesmente um elemento acessório que complementa? O quanto ela pode e é um diferencial estratégico na sua proposta de valor, na sua oferta, ou quanto ela é só uma questão de sobrevivência, no limite até um mal necessário, que você tem que ter o que os outros têm, ou enfim, para prestar um serviço no nível básico que seja aceitável. Em última instância, nessas primeiras questões essenciais, juntando tecnologia e o seu negócio, você tem que responder à questão de o quanto você domina a tecnologia ou quanto você é dominado por ela. Quanto você lidera essa relação, quanto você puxa ou quanto você usa a tecnologia no seu negócio ou quanto você é refém da tecnologia, é arrastado por ela e está sempre devendo, está sempre seguindo. E aqui cabe perceber que tanto você, líder de uma empresa, de um negócio, etc., o executivo de um negócio, e o seu cliente e também o seu concorrente, né, pode ter várias posturas, várias maneiras de lidar
lidar com a tecnologia, né, de abordar a tecnologia, de se relacionar com a tecnologia. É desde um extremo de ser um expert nesse assunto, que é muito pouco provável, se esse não é o seu negócio, a não ser que seja por vontade, prazer, diletantismo seu, quer dizer, dificilmente você vai ter o expertise que tem um Fábio aqui, que tem os executivos, os funcionários da Altran, que é uma empresa essencialmente de tecnologia e serviços tecnológicos, mas você pode ser, na sequência aí, um bom copiador, um bom adaptador, um bom seguidor do que o mercado, do que os líderes, do que os early adopters, ou seja, aqueles que saem na frente, que são os especialistas, etc., estão fazendo. Mas também você pode ser, e existe isso no mercado, não é saudável, mas existem essas posturas, reativo, resistente, e no limite até, você pode ser até anti-tecnológico. É claro que essas posturas todas gerarão consequências, tanto de grau de envolvimento, de investimento, de tempo, de dedicação, de imagem, como também de efeitos no seu resultado, na maneira como você vai agir, na maneira como você vai conquistar, manter e servir os seus clientes. A tecnologia, na realidade, precisa ser pensada, ou deve ser pensada, em qualquer tipo de negócio, e cada vez mais, como um fator estratégico relevante. À medida em que a sociedade em que a gente vive, né, em que o mundo que a gente vive é cada vez mais dependente da tecnologia, ou ele cada vez mais usa a tecnologia, cada vez mais se beneficia, né, do que a tecnologia tem a oferecer. Claro que a dependência pode vir também como uma consequência negativa, né, em alguns aspectos, mas, enfim, como tecnologia permeia a nossa vida, as nossas atividades, as nossas interações, tanto pessoalmente, quanto coletivamente, tanto individualmente, quanto em casa, quanto na empresa e na nossa relação com os clientes, com os prospects e com o mercado em geral, com fornecedores, etc., é preciso que sejam respondidas algumas questões fundamentais para colocar a tecnologia no seu devido lugar dentro do mundo empresarial, né, dentro da gestão do seu negócio. E uma primeira questão assim fundamental é por onde começar, né? Como é que eu começo a lidar com tecnologia? Eu começo a olhá-la pelo seu aspecto técnico em si, sofisticado, enfim, e para especialistas. Eu olho ela no outro extremo pelo meu negócio, quanto o meu negócio exige disso. Eu olho o que os outros estão fazendo, eu olho o que é oferecido no mercado, o que me vem oferecer aqui. Tem muitas empresas me oferecendo um monte de soluções, de hardware, de software, de serviços, enfim, vários modelos, com cloud, com IoT, com, enfim, tudo que já foi explicado, com inteligência artificial, com machine learning. Ou seja, é uma multitude aí de possibilidades, de alternativas que me são oferecidas, mas o que eu realmente preciso, o que eu realmente devo adotar, o que realmente faz sentido para o meu negócio? O que é mais urgente de eu adotar, que é um critério, mas não deve ser o único? O que é mais importante, que é um critério muito mais relevante aí para definir a minha adoção e a minha priorização, né? E em última instância, ligando isso à definição do meu negócio, o que é que o meu negócio exige, quais os aspectos da minha relação com os clientes, o que eu me proponho a oferecer ao mercado, das necessidades que me propus a atender de maneira diferenciada, que exigem uma tecnologia adequada, uma tecnologia que me posicione de uma maneira diferenciada. Vejam, eu não estou aqui, nem poderia, em tão pouco tempo, para responder a todas essas perguntas. Eu estou muito mais aqui para provocá-los, né? E provocá-los com essas perguntas que instigam aí a vocês refletirem e buscarem o devido apoio, né? Refletirem e depois tentarem responder com quem tem a condição, o conhecimento e que tenha, em princípio, a neutralidade de não simplesmente puxar para a sua sardinha. Porque se você vai conversar só com o fornecedor, é como aquela história. Quem só tem martelo, para ele tudo é prego. Ele vai dizer que o martelo dele resolve qualquer problema. Ele martela qualquer coisa, mesmo que seja um parafuso. Então é bom ter cuidado. Não falo mal dos fornecedores, mas eu digo que quem está vendendo só vai falar bem do que está vendendo e tenta empurrar o que ele vende. Hoje, cada vez mais, quem está vendendo procura fazer uma venda consultiva, procura partir da necessidade do cliente e tentar desenhar uma resposta a essa necessidade. Mas é raro que esse encontro aconteça de uma maneira neutra, de uma maneira não enviesada. Então,
como tratar tecnologia na sua empresa tem a ver com defini-la se ela é essencial para você, ela é crucial, se ela é um fim, ou se ela é meio, se é um componente ali importante, mas não é tão essencial quanto outros aspectos do seu negócio. É importante também definir-se no seu negócio onde que você vai se situar, grau de investimento na tecnologia com o mínimo necessário, uma certa equiparação ao mercado, ou se você vai usá-la como um diferencial, como alguma coisa que o coloca além da média. É importante também você se posicionar se você vai ser um copiador, vai ser um seguidor, ou se você vai querer liderar esse tema ou a maneira como você usa a tecnologia. Então, isso leva a uma série de outras questões que tem a ver sobre como gerenciar esse tema, tecnologia no seu negócio. Gerenciar quer dizer, uma vez definido, entendido a importância da tecnologia, como ela se insere no seu negócio, é definir como é que você avalia, né? Que tecnologias você adota, de quem você contrata, se você compra, se você aluga, se você usa serviços, quais são as suas necessidades, as alternativas, os modelos possíveis, os custos envolvidos e, evidentemente, o retorno que você pode ter com isso. E isso tudo é fundamental para você decidir, né? Decidir entre alternativas como vou fazer tudo sozinho, vou devagar, vou aprendendo e vou tentando e errando e melhorando, ou vou fazer isso com apoio aqui da minha própria equipe, ou vou fazer isso com apoio da família, tem sempre alguém que mexe um pouco com alguma coisa de tecnologia na família, ou algum amigo, etc., ou vou para alguma coisa mais estruturada, vou conversar com outros empreendedores, outros donos de empresa, outros executivos, outros funcionários de outras empresas. Ou vou chamar, e tudo isso pode ser cumulativo, né? Não precisa ser só um ou outro. Ou vou chamar fornecedores e ver alternativas, vou ver o que eles têm a me oferecer. Vou fazer cursos, vou estudar, vou tentar entender, vou aqui adquirir um desses cursos aqui da Bell Cursos para obter o conhecimento básico sobre algumas coisas, depois um nível mais avançado, depois me capacito para fazer algum curso mais avançado, de maneira que eu entenda do que se trata o assunto no nível necessário, não para me tornar especialista, mas no nível necessário para eu tomar decisões conscientes, né? Para não ser um mero copiador, um mero seguidor, alguém que tem que acreditar no que os outros me falam, mas alguém que entende do que se trata minimamente. Também o que eu posso ler, pesquisar na internet, obter informações e referências, etc. Evidentemente, o que eu posso copiar de outros que já fizeram, estão fazendo e que são uma boa referência. Então, o processo de decisão é trabalhoso, mas ele é crucial, ele é fundamental e ele dá bons resultados. Junto com ele ou depois dele, tem um elemento fundamental, né? Como é que eu financio esses projetos, esses investimentos em tecnologia, né? Eu vou usar recurso próprio para isso, dinheiro do meu próprio bolso, no caso, o bolso da empresa, ou aporto capital como sócio da empresa, mais capital para fazer esses investimentos. Tento conversar com o fornecedor e obter financiamento do próprio fornecedor, ou ao invés de comprar coisas, eu alugo coisas, eu contrato serviços, ao invés de comprar hardware, software, etc., eu compro serviços e aí, portanto, eu pago por uso, né, ao longo do tempo, ou vou buscar financiamento, eventualmente, dos clientes, dependendo do meu negócio, da natureza do meu negócio, eu posso ter o cliente financiando uma parte do meu próprio investimento, quando ele paga adiantado, vou buscar, eventualmente, aportes de capital, novos sócios, enfim, que tipo de sócio, em que estágio eu me encontro, no estágio inicial, eu preciso lá de um investidor anjo, já estou um pouquinho mais adiante, eu preciso de um seed money, né? De um capital, de um dinheiro semente, outro já está numa fase mais avançada, e aí eu estou mais para private equity ou para um venture capital, etc. Enfim, os vários estágios aí do mundo de investidores, e se eu estou pronto também para buscar isso. E o que eu estou buscando? É só capital mesmo para financiar os meus gastos, ou estou buscando também apoio na gestão, alguém que conheça, me ajude a decidir melhor, gerenciar melhor, obter melhores resultados. Também tem a alternativa ainda do crédito, né? Evidentemente, buscar recursos, né, nos bancos, em fintechs especializadas em crédito, em órgãos de fomento, etc. Todas essas alternativas com seus prós e contras, né? Em termos de custo, de timing,
de interlocução, de definição, etc. Então, é um assunto que parece simples, né? Parece óbvio. Eu tenho que ter uma tecnologia avançada ou adequada, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que fazer, eu tenho que seguir o mercado, ou no mínimo me colocar ali lado a lado a média do mercado. Mas a maneira de fazer isso, desde o entendimento original do que a tecnologia tem a ver com o meu negócio, até a maneira de gerenciar a minha relação com a tecnologia, não é tão simples, não é tão óbvio, merece aí uma certa atenção, uma certa disciplina, né? É importante também, nesse processo, identificar como lidar com as novas tecnologias, porque se há uma área, se há um front, né, se há um tema que está mudando continuamente, é o mundo da tecnologia. Todo dia, toda semana, todo mês, você tem novidades nessa área, você tem novas alternativas, novas possibilidades, você tem novos serviços, você tem novas ferramentas, novos componentes. Então, como se manter atualizado em relação a isso? Como decidir se eu adoto ou não adoto uma nova tecnologia dessa? Em que momento eu adoto do ciclo de desenvolvimento da tecnologia, né? Se ela já está madura, consolidada, o custo já caiu um pouco e tal, e também em relação ao ciclo do meu negócio, né? Eu estou numa fase ainda inicial, numa fase ainda de crescimento, eu estou consolidado, quanto essa tecnologia vai mudar a minha realidade significativamente e tal. Ou seja, como identificar novas tecnologias, como ter acesso, como avaliar, como decidir, em última instância, como adotar essas novas tecnologias. Perguntas simples de fazer, muito difíceis de responder, mas ainda de transformá-las em uma base importante aqui para gerenciar o negócio. E para gerenciar um projeto de tecnologia, uma vez que eu decidi como é que eu vou, com quem eu vou, etc., eu preciso naturalmente de apoio técnico, eu preciso de monitoração, eu preciso de avaliação, eu faço isso só com a minha equipe própria, interna, eu busco apoio do próprio fornecedor, eu trago um consultor especialista nisso, em gestão de projetos, enfim, como é que eu me situo em relação ao próprio processo de implantação de uma certa tecnologia, uma certa mudança de patamar na adoção de uma tecnologia. E como se preparar, né, para atuar nesse mundo, né, como é que eu posso escolher fornecedores ou parceiros de tecnologia, como é que eu posso conseguir um investidor, como é que eu posso fazer para obter crédito. Quer dizer, tem todo um trabalho interno também de preparação antes de dar a cara a tapa, antes de sair batendo na porta de alguém. Eu preciso estar minimamente preparado para saber as perguntas certas a fazer, entender do que se trata o assunto, pelo menos eu tenho um quadro de referência para saber onde me situar, para não começar a tentar fazer a casa, né, usando essa analogia, tentar construir uma casa, eu não tenho ainda nem o terreno, não tenho o desenho da casa, não tenho o projeto, né, não tenho o desenho da casa, não tenho as paredes, mas eu já estou preocupado como é que vai ser a chaminé em cima do telhado, né? E isso é querer começar pelo acessório e final, quando o essencial, o que está na base, ainda não foi ainda resolvido. Finalmente, para dar um outro aspecto aqui fundamental sobre tecnologia nos negócios, é importante se situar em relação ao grau de automação versus o grau de personalização do seu negócio. Ou seja, a personalização é sempre mais quente, é sempre mais ligada ao toque humano, à presença humana, à interação humana. Certamente custa mais em termos de investimento e de recursos, de custos ao longo do tempo. Automatizar processos padronizados é mais frio, no outro extremo. Por outro lado, é menos custoso, é mais massificado, etc. Mas a escolha talvez não precisa ser tão extrema, né? A gente tem hoje a possibilidade cada vez maior de fazer o que se chama de personalização automatizada, de fazer identificação de pessoas e tratar as pessoas de acordo com suas necessidades, e os instrumentos que dão base para essa identificação de necessidades, desejos e histórico de relacionamento podem ser instrumentos como a inteligência artificial, né, e outros recursos de interação e de comunicação. Então, tecnologia, resumindo, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é algo para sair correndo atrás, copiando e adotando de qualquer maneira. É algo para ser usado com muito critério, com muito cuidado e integrado ao negócio, porque tem que ser parte essencial do negócio e que dê apoio
apoio a um diferencial relevante para um negócio. Aí sim, tecnologia vai valer a pena, vai ser algo que vai fazer diferença. É isso aí. Monerges, a gente tivemos a oportunidade de viajar juntos aí para a China. A Beltec Brasil, na verdade, ela cresceu aí de uma visita que eu fiz no Vale do Silício. Foi uma inspiração incrível, né? E na China, a mesma coisa aconteceu, né? Parece que você está entrando num planeta diferente, né? Eu sei que desde criança a gente sempre escuta falando que o Brasil é um país de futuro, e quando a gente chega lá e vê um país destroçado depois da Segunda Guerra, construir um horizonte de tecnologia assim, que espelha isso para segurança, para alimentação, para transporte, enfim. Parece que a gente faz uma viagem no tempo em alguns minutos, né? Só que para frente, para o futuro, né? A gente, agora, com esses momentos de crise também, que a gente sabe que são momentos de oportunidade, né? E a gente vai falar um pouco aqui do Brasil agora, né? Como a gente está vendo aí, muitas empresas vão fechar, né? Mas também isso vai gerar uma demanda não correspondida no mercado, né? Como é que nós do varejo, como é que nós comerciantes podemos identificar essas oportunidades e sair na frente dessa crise? Excelente pergunta, Pena. As oportunidades, elas estão aí na nossa frente, elas estão passando aí na nossa frente o tempo inteiro, na realidade na forma de necessidades, né? Necessidades mal atendidas, não atendidas, parcialmente atendidas, e que estão pedindo uma resposta melhor, estão pedindo aí uma solução, uma oferta, um produto. Não é só um produto em si, né, físico, etc. É uma resposta, uma solução a essa necessidade que seja melhor do que aquilo que se tem hoje. A gente vê exemplos inúmeros disso olhando para o passado aí, recente. Mas indo ao ponto da tua questão, a gente está vivendo agora uma situação nunca antes vivida, pelo menos não dessa maneira, ou não com a extensão e o contexto e a quantidade de pessoas envolvidas no mundo. A gente nunca teve tanto habitante no planeta Terra, evidentemente. Do outro lado, a gente nunca teve também uma ciência tão avançada, uma tecnologia tão desenvolvida, mas enfim, fazia muito tempo, pouco mais de 100 anos, que a gente não tinha uma pandemia tão ampla, né? A última foi a gripe espanhola, assim, em 1918, e que foi devastadora, né? Morreu muita gente. Felizmente, agora a gente tem condições de não sofrer tanto quanto foi naquela época, mas a gente tem condições, assim, do outro lado, de aprender muito com a realidade, se a gente focar naquilo que é importante, a gente olhar, por exemplo, para os clientes, e olhar para as necessidades dele, para olhar primeiro o comportamento desse cliente agora na fase mais aguda da pandemia. Se olhar, por exemplo, o que aconteceu em relação ao varejo como um todo. O varejo como um todo despencou, mas despencou de uma maneira completamente diferente, porque houve setores que quase pararam, como é o caso do turismo, no extremo, as pessoas pararam de viajar, porque não tem sentido, né, viajar, não tem sentido sair de casa, não tem sentido gastar dinheiro, não tem sentido se expor, né, ao risco de contrair a doença, viajar para o exterior, viajar dentro do próprio país, de pegar um avião, de ficar no aeroporto, etc. Vai pegar um extremo, setores que caíram quase 100%, e tem setores no outro extremo, como supermercados e farmácia, que cresceram e continuam crescendo, ou seja, estão vendendo mais do que vendiam antes, porque eles atendem necessidades essenciais das pessoas. Eles vendem alimentos, eles vendem produtos de limpeza, eles vendem medicamentos, eles vendem coisas que são indispensáveis para a nossa vida no dia a dia e particularmente nesse momento de recolhimento, de isolamento social que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha para frente, esse o caminho, não é uma resposta cravada do que vai ser, do que não vai ser, de onde estão as oportunidades, mas como é que é a maneira de se identificar oportunidades? É olhar para as necessidades das pessoas, necessidades das empresas, enfim, necessidades do mercado e ver quais são as necessidades essenciais, quais são as necessidades intermediárias, quais são as necessidades e desejos
e tentar se preparar para isso, para sair na frente, para oferecer aquilo que esse cliente, que esse target, que esse público-alvo está esperando, está precisando e não vai ter facilmente. Eu acho que esse é o caminho de identificar a oportunidade e de se diferenciar aí na retomada que vai vir aqui na sequência. Vai ser lenta, vai ser difícil, vai ser bem variada de acordo com o segmento, mas ela vai privilegiar quem tiver um olhar voltado para o mercado, para o cliente, para as necessidades que precisam ser atendidas e não para o que eu mesmo gosto de fazer, eu sei fazer e que quero empurrar para o mercado. Ou seja, o sentido é de fora para dentro, é a partir da necessidade que eu defino qual deve ser a minha oferta e o meu diferencial. Onésio, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Passando para a gente esse conhecimento incrível aí. Sua presença nos ilumina bastante. E podem contar que daqui a pouco faremos mais webinar. Um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.